Boa tarde, professor Jorge Kennedy. Meu nome é Aldo de Oliveira Martins, matrícula 211-2486. Estou no quarto período do curso de Ciências Contábeis. A matéria é Estatística, da turma GRD-0017, turma 2. Eu irei falar sobre desvio padrão para P3. Então, irei falar sobre o desvio padrão. Ela é uma medida de dispersão do conjunto, ou seja, é uma medida que indica quão uniformes são os dados de conjunto. O desvio padrão menos disperso são os dados daquele conjunto. Então, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. E como calcular o desvio padrão? O desvio padrão com símbolo entre parênteses dp é calculado usando a seguinte fórmula. Primeiro eu vou falar sobre os símbolos, referente às fórmulas. Aquele é deitado, aquele é em pé, o símbolo de somatório indica que temos que somar todos os termos, desde a primeira posição, entre parênteses i igual a 1, até a posição n. O símbolo x é o valor da posição i no conjunto de dados. O m sobre a, medida aritmética dos dados, e n, quantidade de dados. Um exemplo que eu vou usar em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas: 1,55 m, 1,55 m, 1,70 m e 1,80 m. Aí nesse exemplo eu vou dar qual o valor da medida do desvio padrão da altura dessa equipe. É o exercício que eu vou montar aqui, mas antes de eu montar esse exercício, vou falar sobre variação e desvio padrão. Depois eu volto para o exercício, professor. Variação de desvio padrão a variância é uma medida de dispersão, é usada também para expressar o quanto um conjunto de dados desvia da média. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. A vantagem de usar o desvio padrão ao invés de variância é que o desvio padrão é expresso na mesma unidade de dados, que facilita a comparação. A fórmula da variância, vou fazer aqui um exemplo da fórmula. V igual, que ele é deitado, N I igual a 1, X 1 menos M A igual a 2 sobre N. Não sei se está bem explicado aqui, professor, a fórmula. Desculpa aqui o símbolo da somatória. Então, sobre o que... É isso que eu estou falando sobre desvio padrão. E uma outra coisa que eu queria dar como exemplo, e também me alongar mais o assunto sobre o desvio padrão, o exercício que eu vou passar, que eu vou montar aqui como exemplo. Então, voltando aqui, professor, desculpa aí. Eu já falei, né, que o desvio padrão é uma medida de dispersão do conjunto, ou seja, uma medida que quão uniformes são os dados do conjunto. O desvio padrão demonstra a distância dos valores em relação à média do conjunto. Isso eu já falei. Tem a fórmula e os seus símbolos. A fórmula para calcular o desvio padrão é dp, que é o desvio padrão. O n minúsculo é a quantidade de elementos no conjunto. O x, i minúsculo, é o elemento do conjunto. X, com tracinho em cima, média do conjunto. A fórmula diz que o desvio padrão é a raiz quadrada do somatório da diferença entre cada um dos elementos do conjunto com a média, dividido pela quantidade de elementos do conjunto. E como calcular esse desvio padrão? Calcular o desvio padrão é aplicar o resultado do conjunto na fórmula. Entretanto, para deixar o cálculo mais simples, podemos seguir alguns passos. Isso aí que eu queria chegar, essa parte que eu queria falar. Primeiro passo, calculamos a média de dados do conjunto. Segundo passo, calculamos o quadrado da diferença de cada um dos elementos do conjunto, que é a média do conjunto. Terceiro passo, calculamos a média dos resultados obtidos no passo anterior. Quarto passo, calcularmos a raiz quadrada dos resultados obtidos no passo anterior.
Um exemplo. Por exemplo 1. Calcule o desvio padrão no conjunto 7, 9, 10, 11 e 13. Na resolução, primeiro calcularemos a média do conjunto, somando todos os elementos e dividido pela quantidade de elementos, podemos perceber que há 5 elementos nesse conjunto. Logo, a média será, o exercício que eu vou fazer é esse aqui. A forma sobre o que eu falei, deixa eu fazer aqui com letra grande, professor, para você poder ver o que eu fiz. X traço igual sobre 7, mais 9, mais 10, mais 11, mais 13 sobre 5, igual 50 dividido por 5, me deu 10. Agora a gente vai calcular o quadrado da diferença entre cada um dos valores do conjunto e a média. Vou pegar, entre parênteses, 7 menos 10 ao quadrado, entre parênteses, igual, entre parênteses, menos 3 ao quadrado, igual 9. Aí 9, entre parênteses, com 10 ao quadrado, igual, entre parênteses, menos 1 ao quadrado, igual 1. Entre parênteses, 10 menos 10 ao quadrado, igual 0 ao quadrado, igual 0. Entre parênteses, 11 menos 10 ao quadrado, igual 1 ao quadrado, igual 1. E 13 menos 10 ao quadrado, igual 3 ao quadrado, igual 9. Voltamos. Isso. Então, o próximo passo é calcular. Aí, essa primeira forma, a segunda forma, vamos para a terceira forma. O próximo passo é calcular a média entre esses valores encontrados, e essa média como conhecida como variância do conjunto, representada por V. V igual 9 mais 10 mais 0 mais 1 mais 9. V igual 20, perdão, 9 sobre 5, temos aqui 20 sobre 5, igual 4. Essa é a terceira fórmula. E vamos para a quarta e última fórmula, referente. E por fim, do desvio padrão. E vamos encontrar o desvio padrão. P, raiz quadrada de 4 igual 2. Chegamos a essa questão, professor. E por aqui finalizo essa P3 e te agradeço aí mais uma vez. Boa tarde.